E aí, pessoal, beleza? Aqui é o professor Arnaldo, auditor na área de TI. A prova do concurso do TSE Unificado está se aproximando. Nós vamos ter a prova objetiva juntamente com a prova discursiva para os cargos de analista. O técnico não. O técnico vai ter apenas a prova objetiva. Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês os principais pontos acerca da prova discursiva e tentar trazer algumas dicas para que você consiga ir bem, se dar bem na prova discursiva. E também não ser pego de surpresa por conta de algumas coisas básicas que estão lá no edital, mas muita gente às vezes não percebe ou não lê. Mas vou trazer tudo aí para você sobre a prova discursiva. Então vamos lá. Então me acompanhe aí no slide que eu vou colocar na tela. E se esse conteúdo for útil para você, não se esqueça de deixar o like, se inscrever e compartilhar para a galera que vai fazer o concurso do TSE. Então vamos lá? Beleza, está na tela um slide que eu fiz para vocês, trazendo os principais pontos, só para a gente não deixar passar nada importante. Então, ó, a prova discursiva é apenas para o cargo de analista, tá? E aí o nosso canal a gente trabalha a parte de TI, né? Para concursos para a área de TI. Então, nós temos lá analista na área de TI, temos o técnico também. O analista vai ter a discursiva. A duração da prova, 4 horas e meia, tá? Então, 4 horas e meia, considerando a prova objetiva e a prova discursiva, tá? Não vai ser, vou fazer uma de manhã e a outra à tarde. Não. 4 horas e meia para fazer as duas provas. Isso, a previsão é que seja no turno da manhã. A data da prova é dia 8/12. Então, é, ainda tem o tempo para você se preparar, correr atrás daquilo, dos seus pontos fracos, né? E ir melhorando até o dia da prova. E aí, veja bem, quando você for fazer essa prova, você tem que estabelecer também uma estratégia para conseguir realizar essa prova. Como é que você vai é, resolver essa prova? O quanto de tempo que você vai dedicar para a prova objetiva e a discursiva? Eu, particularmente, eu gosto de começar por aqueles conteúdos mais decoreba, digamos assim, né? Uma legislação, um direito, ou outras questões nesse sentido, para aquecer, para começar ali a trabalhar o raciocínio e tudo mais. Depois eu vou para a parte da prova, costumo ir para a parte específica, justamente para tentar trazer algum conceito que eu posso utilizar na prova discursiva. Então, eu não costumo ir direto para a prova discursiva para depois fazer a específica, a objetiva e aí, consequentemente, a específica. Eu faço antes da discursiva a parte específica para tentar abstrair algum conceito que eu possa utilizar lá na prova discursiva, tá bom? Então, atenção a isso. A prova de técnico ela tem duração de 3 horas e meia, ou seja, o analista tem um acréscimo de 1 hora por conta da discursiva. Então, é a base que você pode tomar para o quanto que você vai dedicar para cada coisa. Ou seja, eu creio que 1 hora é o suficiente para você fazer a prova discursiva, tá? A prova discursiva ela trata apenas de uma redação de texto dissertativo até 30 linhas, então não pode passar de 30 linhas, tá? Então, até 30 linhas, vale 50 pontos, caneta preta, que você tem que utilizar, tá bom? Não pode ser azul. E quais são os critérios que serão utilizados na avaliação? Lembrando que essa prova, a nota da discursiva, ela é composta pela avaliação do conteúdo e a parte da ortografia e tudo mais, domínio da língua portuguesa. E aí essa parte da avaliação do conteúdo, ela vai ser realizada por 2 avaliadores. E aí a sua nota vai ser obtida a partir da média aritmética das duas notas estipuladas pelos avaliadores, tá bom? Acerca do conteúdo que você colocou na prova. E aí, quais são os critérios que serão avaliados? Estrutura do texto, desenvolvimento do tema. Então, a questão ela vai trazer um tema para você e você vai ter que discorrer em cima daquele tema, tá bom? Algumas provas, elas são mais num caráter objetivo. Isso você vai descobrir, infelizmente, lá na hora
lendo o enunciado da questão. Às vezes elas fazem várias perguntas, tá? Fazem várias perguntas e aí você vai ter que responder uma a uma de forma objetiva, tentando trazer ali os principais pontos acerca daquele tema, tá? Porque na hora de avaliar, o avaliador vai olhar o espelho da resposta e vai procurar aqueles elementos trazidos no espelho na sua prova. Então, ele trouxe a palavra que eu queria, o conceito que ele tinha que apresentar. Então, ou seja, você tem que tentar trazer conteúdos relacionados àquele tema, tá? Conceitos ali, o máximo que você puder para responder, mas ao mesmo tempo de forma objetiva, tá? Sem puxar para outros caminhos que não têm relação com a questão diretamente, beleza? Então, professor, não entendi. Dá um exemplo. Vamos lá. Por exemplo, a questão cobra alguma coisa sobre as práticas do XP, engenharia de software, programação, metodologia ágil. Beleza. Aí, vou fazer uma introdução falando sobre os princípios ágeis. Não, nada disso. Vou tentar mostrar conhecimento. Isso aí não vai agregar nada, tá bom? Se a questão perguntou sobre algumas práticas do XP, você vai responder de forma objetiva as práticas do XP. Isso no caso de uma prova que cobra mais esses conceitos de forma objetiva, tá bom? Contudo, pode cair também uma estrutura de redação. E aí é o texto dissertativo, né? Que é o que ele está falando aqui de redação de texto dissertativo, até 30 linhas, tá? E aí traz um conceito genérico que você tem que trazer aquilo lá. Claro que você tem que fazer a introdução, tentar fazer o desenvolvimento e trazer a resposta, tá? Tudo de forma coerente, a estrutura bacana e desenvolvimento do tema sem fugir do tema. Eles vão contabilizar também o número de erros para decrementar a sua nota, vão avaliar a grafia, morfossintaxe, propriedade vocabular, então o domínio das palavras, né, que você vai utilizar. Sempre bate aquele branco numa palavra ou outra lá no meio da prova, você esqueceu se é com S, 2S, cedilha, SC. Tá na dúvida da escrita de uma palavra, tenta achar um sinônimo, tá? Eu entendo que é melhor você não arriscar, é melhor não colocar a palavra errada e aí você trazer um sinônimo, uma forma mais simples de falar aquela mesma coisa, mas para não arriscar, tá? Então, infelizmente, do nervosismo pode acontecer. É a dica que eu trago para vocês. E aí serão aprovados candidatos que obtiverem no mínimo 25 pontos de 50. Lembrando que na ampla só terão as suas provas discursivas corrigidas os mais bem classificados, tá? Nas cotas, eles se forem aprovados, pelo que eu entendi lá, eles todos terão sua prova discursiva corrigida. Na ampla, não, só ali os que tiverem dentro dos números de vagas previstos, tá bom? Apesar de que vai ser aprovado, vai estar aprovado se tirar 25 pontos, mas isso aqui é na prova discursiva, ok? Na objetiva, você tem que ficar ali entre os melhores para ter a sua objetiva, a sua discursiva corrigida. Bacana? Beleza, pessoal. Vou trazer aqui para vocês agora uma prova do TCE Acre, uma prova recente, que o concurso ainda está em andamento, da mesma banca do concurso do TCE, da Sebrasp, só para a gente ter aí uma noção, tá? Uma prova recente, Tribunal de Contas do Estado do Acre. E aí, esse concurso, ele está trazendo vagas ali para analista em TI. Ele tem várias especialidades. Se eu não me engano, tem umas 6 especialidades diferentes só para a área de TI. Então, analista em banco, analista em programação e aí vai, tá? Neste caso, eles trouxeram um tema genérico, digamos assim, para vários cargos, desde o cargo 1 ao cargo 13, se eu não me engano. Ou seja, englobando também outros cargos que não específicos de TI. Ok? Ou seja, algo mais genérico, tipo uma redação padrão Enem, né? E aí vamos ver o que eles trouxeram aí. Então, ó, a prova discursiva valendo 20 pontos, tá ok? O tema, trouxeram aqui um tema, falaram sobre
na administração pública, o controle institucional exercido pelos órgãos de competência de fiscalizar, não sei o que mais. Aí falaram da CGU. Além da CGU, temos lá também o Ministério Público, que exerce o controle também, está falando aqui. O que mais? As polícias, e aí vai. Beleza. Então, aí tem um gráfico falando sobre sistemas de controle externo, sistema de controle interno, controle do próprio gestor público, controles sociais, bacana. Então, sempre tem essa introduçãozinha aí para te inspirar, digamos assim, na prova, no texto. E aí a gente vem direto para as perguntas, que é o que tem que ser respondido, tá? Sua nota vai vir daqui. Então, ó, aí falou sobre a inteligência, a IA como aliada no controle institucional e social da aplicação dos recursos. Opa, falou dos camadas de controle, e aí falou da IA como um aliado nesse controle. Ah, legal. Então vamos lá. No desenvolvimento do texto, aborde os seguintes aspectos. Ah, só lembrando que antes ele fala, ó, redija um texto dissertativo acerca do tema. Falou que essa introdução tem apenas caráter motivador. A pergunta, a questão é, a discursiva, redigir um texto dissertativo acerca do tema. IA como aliada no controle institucional e social da aplicação dos recursos públicos. E aí as questões que você tem que abordar, ó, aborde os seguintes aspectos no texto. Gestão pública e eficiência na aplicação dos recursos públicos, IA como aliada no controle institucional da aplicação dos recursos, IA como aliada no controle social da aplicação dos recursos. E aí vai, beleza. Então aqui ele 30 linhas também para escrever. E aí o que você tem que fazer? Bacana. Nesse caso, como ele pede um texto dissertativo, ele não fez uma pergunta direta. Se fosse uma pergunta direta, o que é tal coisa? Fale sobre, como um exemplo que eu dei, né? A prática X do XP, do Scrum, né? Aí é uma questão, beleza. Você vai e responde de forma objetiva. Então, acerca da questão 1, do ponto 1, a resposta tal é X por conta disso, isso e isso. Ponto final. Ok. Aqui não. Aqui já está claro que é um texto. E aí você tem que trazer esses aspectos. E aí o que a gente pode pensar aqui? Em falar sobre a gestão pública, né, e a aplicação dos recursos, né, qual que é a importância disso, onde que se aplica. Então você faz uma introdução ao tema trazendo esse aspecto, tá? Já tentando responder isso. E aí na sequência você já consegue tentar estabelecer uma conexão com a próxima questão. Então, nesse contexto de gestão pública e visando melhorar a eficiência da aplicação dos recursos, é, temos aí como possibilidade a utilização da IA como ferramenta de controle institucional, uma vez que pode ser aplicada nisso, naquilo outro, e aí vai. Tá? Então, você tem que discorrer sobre isso. E aí, por fim, a gente fala, não menos importante, existe aí o controle social e a IA também pode apoiar nesse sentido, trazendo mais transparência para os recursos aplicados para tanto, e aí você vai discorrendo e trabalhando o ponto que foi solicitado, tá? Vamos olhar o cartão resposta para ver como que eles avaliaram cada um desses itens. Olha só, quesitos avaliados. Quesito 2.1, gestão pública e eficiência na aplicação dos recursos. Então, ó, conceito 0, não abordou o aspecto, ou saiu do assunto. Conceito 1, discorreu sobre gestão pública e eficiência, mas não estabeleceu relação entre elas. Opa, então estabelecer relação, ó, interessante. Conceito 2, discorreu, estabeleceu relação, mas de forma pouco consistente e insuficiente. Então, a justificativa, a argumentação que você trouxe, fraca. O 3 é o top, né? Que é o maior conceito que você pode tirar a sua nota aí. Então, ele falou sobre os conceitos, estabeleceu relação entre elas de forma consistente e suficiente. Então, essa escadinha que a gente tem que tentar melhorar nela, crescer nela, ok? Então, melhorar o seu conceito. Olha, por exemplo, 2.2, IA como aliada no controle institucional.
ou seja, pelos próprios órgãos de controle, ó, não abordou o aspecto ou discorreu sobre A de um modo mais abrangente e geral que o solicitado. Então, ó, discorreu sobre A como aliada no controle institucional, mas de forma pouco consistente. O melhor conceito, discorreu sobre a IA como aliada no controle institucional da aplicação dos recursos. Então, é isso. A gente pode falar um pouquinho sobre a IA, mas de forma bem rápida, e aí o foco na questão, tentar responder e trazer coerência para as argumentações que você apresenta, tá? Então, tá aqui. Estes são alguns exemplos, tá? O quesito 2.3 é na mesma linha. Então, se abordou de forma pouco consistente ou insuficiente. E aí, o professor, o que é abordar de uma forma consistente? É você trazer aquele conceito pedido, o que é, e aqui nesse caso, como que ele se relaciona. Então, por que é daquela forma? Então, trazer argumentações que se sustentam e que condizem com a realidade também. Tudo bem? Então você tem que trazer o porquê do que você está falando. Então é isso, pessoal. Prova discursiva do TCE Unificado está chegando, apenas para analista, lembrando, tá? E eu acredito que a questão ela vai ser mais nessa linha mesmo que eu trouxe aqui para vocês, né? Uma redação aí mais genérica, mas trazendo os aspectos que você tem que abordar no texto, tudo bem? Mas se também cair uma coisa mais objetiva sobre os temas ali específicos de TI, você vai e responde a questão de forma objetiva. Então, por isso que eu falei para vocês, o que vai dizer realmente como vai ser essa prova é o enunciado. Então, as duas possibilidades são essas. Uma coisa mais objetiva, perguntas diretas sobre coisas técnicas, o que é que você vai e responde de forma objetiva. Ou a redação trazendo mais genérica, pedindo para abordar aspectos, temas específicos. Beleza? Então é isso. Qualquer dúvida, deixe seu comentário. Se você acha que eu esqueci de falar alguma outra coisa que é importante também, por favor, utilize aí os comentários para a gente compartilhar conhecimento e ajudar outros colegas também. Beleza? Então, no mais, grande abraço, estamos juntos e até a próxima aula.